Bom dia, irmãos. Queria começar fazendo a leitura de Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26. Vamos fazer a leitura do verso 20 até o verso 28. Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26, verso 20 ao verso 28. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre, como um vaso de barro coberto de escórias de prata. Assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova nela cairá, e a pedra colará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Vamos orar ao nosso Senhor, irmãos? Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos hoje unidos para louvar e adorar o seu santo nome, cultuarmos a Ti, Senhor. Peço que o Senhor nos guie nestes atos que estamos realizando, para que possamos realizar tudo conforme a Sua vontade, Senhor. Para que possamos realizar um culto que chegue como aroma suave a Ti, Senhor. Peço que o Senhor também me guie para que eu venha a trazer ensinamentos que condizem com a sua verdade, Senhor, para que eu venha a falar tudo o que provém de Ti. E através disso, Senhor, peço que eu consiga trazer edificação aos irmãos, pois precisamos da Sua palavra, pois a Sua palavra é quem nos traz a vida, Senhor. Precisamos de Ti, precisamos da Sua intercessão. Peço que o Senhor nos encha do Seu Espírito para que possamos estar com o coração aberto, com a mente aberta para receber a Sua santa palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja presente conosco neste momento, Senhor. Senhor, também pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos que o Senhor interceda com misericórdia diante dos erros que cometemos. Em nome do Senhor nosso Deus e Pai amado. Amém. Amém. Bom, irmãos, existem alguns pecados que muitas vezes são enxergados aos olhos humanos de forma mais suave. E esses pecados não deveriam ser enxergados desta forma. Infelizmente, muitos pecados são tratados como aceitáveis, mas não deveria ser assim. Diante disso, nós encontramos um deles, que é a fofoca, a difamação. Esse pecado muitas vezes é visto com olhos suaves, muitas vezes não enxergando com abominação este ato, mas sim, muitas vezes, com um passar de mão na cabeça das pessoas que agem desta forma. Então a Bíblia, ela descreve a fofoca, a difamação, como pecados graves, capazes de destruir a integridade e as relações pessoais. E essas ações são claramente condenadas nas Escrituras. O poder destrutivo da língua é ressaltado com frequência, sendo comparado a um fogo que alimenta divisões e contendas. Nós tivemos algumas oportunidades de estar estudando com o irmão Everton sobre a língua. E é sempre importante nós estudarmos isso. Porque Tiago diz que aquele que domina a língua é perfeito, pois aquele que domina a língua domina o corpo inteiro. E assim, nós devemos
correr atrás justamente desse domínio, pois nós devemos buscar ser imitadores de Cristo. E Cristo é aquele que é perfeito, e assim devemos também procurar ser perfeitos. E um dos pontos que Tiago comenta é que aquele que é perfeito é aquele que domina a língua. Então devemos buscar firmemente este domínio. Agora, eu quero fixar com os irmãos aqui em Provérbios capítulo 26, do verso 20 ao 28. Eu vou ir citando algumas outras passagens, mas os irmãos podem ficar em Provérbios, porque senão a gente vai acabar passando um pouco do tempo. Mas esse trecho aqui de Provérbios capítulo 20, do verso 20 ao 28, ele revela justamente a dinâmica da calúnia e da difamação. A fofoca, ela é comparada a algo que se infiltra profundamente no coração, penetrando na intimidade do ser humano e alimentando o ódio e a falsidade. E além disso, as palavras agradáveis à mente humana podem esconder intenções de destruição. Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo, capítulo 23, versos de 1 a 3, é dito como nós devemos tratar casos onde nós recebemos, por exemplo, notícias falsas. Ele fala, Êxodo capítulo 23, versos de 1 a 3, é dito o seguinte: não espalhará notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem despojarás numa demanda inclinando-te para a maioria para torcer o direito, nem com os pobres será parcial na sua demanda. De forma clara aqui, a Bíblia ela nos instrui a evitar o engano da injustiça, ordenando que sejamos imparciais e sempre justos. Não devemos sucumbir ao pecado de difamar ou espalhar boatos. Devemos, então, refletir quantas vezes usamos as nossas palavras de forma irresponsável, prejudicando a reputação de outros. A palavra de Deus nos exorta a agir com sabedoria, sendo cautelosos com a língua. E assim, devemos entender que a difamação é uma abominação diante de Deus. Pois a difamação nada mais é que trabalhar contra a boa fama de outras pessoas. Esse é o significado de difamação. Justamente, a fama que uma pessoa tem, o difamador trabalha contra. Agora, olhando para Provérbios, versos 20 e 21, é dito o seguinte: sem lenha, agora eu vou ler na NVI, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Então, esse trecho, ele ilustra a ideia de que a contenda e o conflito dependem do caluniador, o qual alimenta discórdias. A língua, se mal usada, é instrumento de destruição e não de paz. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o pacificador é aquele que se empenha em resolver conflitos e não exacerbar esses conflitos. A diferença entre o pacificador e o fomentador da discórdia está nas escolhas das palavras que são feitas. O fogo, por exemplo, do churrasco, ele não permanece aceso se não há lenha. Assim como a contenda, ela não permanece se não existe o caluniador. Assim, também devemos lembrar de Provérbios capítulo 25. Esse está próximo da gente. Provérbios capítulo 25, verso 18. É dito, como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda,
é o que dá falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho é comparado a uma arma, um ataque direto e cruel contra a integridade de uma pessoa, causando grande dano. A língua destrutiva não apenas machuca o outro, mas também revela um coração impuro. A Bíblia nos instrui a agir com justiça e a evitar a todo custo a tentação de espalhar palavras que alimentam conflito e divisão. Não devemos ser instrumentos de divisão, mas sim de paz. Então, os fofoqueiros nada mais são do que aqueles que, como crianças, gritam na escola, briga, 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 quando está tendo ali alguma rodinha de briga. Só que os fofoqueiros fazem isso com a língua. Ao invés de usar os punhos, eles empenham ali, eles se dedicam a fomentar as brigas através da língua. E assim, nós devemos olhar para o sabor da fofoca. Provérbios capítulo 26, agora voltando para o verso 22, é dito o seguinte: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Aqui na nossa versão Almeida Revista Atualizada, é dito como uma comida fina. Embora as palavras do caluniador possam parecer agradáveis, atrativas, prazerosas, até mesmo para ele que faz estes atos. Muitas vezes as pessoas sentem prazer de falar sobre alguém. Nós encontramos programas de televisão voltados somente para a fofoca, porque o que traz audiência é a desgraça, o trabalho contra a boa fama de pessoas. Isso traz audiência, isso traz prazer, e Provérbios ressalta isso. Olha, é uma comida fina, e na NVI ele fala que é como petiscos que são deliciosos. A Escritura nos adverte contra esse prazer temporário que trazem as fofocas. Esse sabor momentâneo da fofoca resulta em sérios danos ao nosso interior, corrompendo o nosso caráter e nos afastando da santidade. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, ali no contexto, falando sobre a ceia, o que é dito? Examinem os próximos, examinem cada um a si mesmo. A fofoca, ela é uma deturpação do que o evangelho deveria causar nas nossas vidas. Antes de participar da ceia do Senhor, ensinando a focar em nossas próprias falhas e não nos erros dos outros, o exame de si mesmo é crucial para a santificação, pois ao refletirmos sobre as nossas atitudes, nós conseguimos corrigir os nossos próprios erros, pecados, antes de olhar para os pecados alheios. Fofocar é uma distração espiritual. Em vez de buscar corrigir os nossos próprios erros, a fofoca traz a busca do prazer da queda dos outros, refletindo justamente uma falha moral que prefere apontar para as falhas externas, ao invés de tratar dos próprios pecados e dos próprios erros. Quando nós olhamos também para Provérbios capítulo 26, agora do verso 23 ao 25, é dito o seguinte: como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. A metáfora aqui de esmalte sobre um vaso de barro, ou como é dito na nossa
versão Almeida, revista atualizada, um vaso de barro coberto de escórias de prata, é poderosa. As palavras suaves e amigáveis podem ocultar intenções impuras e maliciosas. Assim como o esmalte esconde a fragilidade do barro, o coração caluniador, cheio de maldade, e mesmo quando se fala com suavidade, carrega veneno que destrói. Nós conhecemos o ditado de Santo do Pauoco. Ali, a história é a seguinte, onde pessoas tinham santos ali, que eles escondiam justamente ouro roubado. Então, dentro daquele santo, existia criminalidade. E assim, quando nós vemos aqui Provérbios falando sobre um esmalte, sobre um vaso de barro que é cobrido por um esmalte, é justamente a fofoca fazendo o papel de cobrir o próprio erro, até mesmo para si próprio. Diante disso, quando olhamos para Provérbios capítulo 25, verso 23, é dito que o vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Então, aqui na NVI ele fala que como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida traz olhar irado. A língua enganosa provoca ira, pois ela mina a confiança de quem ela fere a alma. A amizade que poderia ser restaurada com perdão é muitas vezes permanentemente abalada por conta da maldicência. Quando nós olhamos para 1 Pedro capítulo 2, verso 1, ele fala o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. A fofoca, ela é associada a uma atitude de inveja e engano, não apenas como uma forma de falar mal dos outros, mas como um reflexo do pecado profundo no coração humano. Assim, quando continuamos agora em Provérbios capítulo 26, no verso 26 ao verso 27, é dito o seguinte: ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Este versículo demonstra que a maldade oculta, mesmo que tentada ser disfarçada, ela vai ser exposta. O homem que busca prejudicar o próximo com suas palavras acaba por preparar a sua própria armadilha. E a justiça de Deus vai retribuir de forma que o mal retorne a essa pessoa. O ato de difamar não é apenas o pecado contra o próximo, mas contra Deus. Quando alimentados pela fofoca ou calúnias, criamos um ambiente onde a reputação alheia é desrespeitada. E aquele que semeia a difamação acaba se tornando vítima da mesma prática. Pois a maldade que semeia acolherá. Aquele que tem um ciclo de amizades, que fala mal de outras pessoas, em determinado momento, aquele ciclo de amizades vai se encontrar contra a difamação de si próprio. Então, aqueles que falavam mal de outros vão se encontrar falando mal de si próprios entre eles. Então, essa difamação vai ir contra a própria pessoa. O que está em jogo é mais do que apenas o comportamento humano. É uma afronta ao princípio de justiça estabelecido por Deus. Pois, em Mateus capítulo 5, verso 10, até o verso 12 na realidade, no verso 10 ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E mais à frente ele fala sobre essas pessoas que elas vão ser caluniadas, que elas vão sofrer perseguição. Devemos tomar um cuidado
isso não deve ser confundido com a perseguição que provém dos nossos próprios erros. Quando somos vítimas de calúnia, precisamos discernir se isso ocorre devido às nossas próprias atitudes ou por perseguição à nossa fé. Mas devemos refletir também. Será que nós estamos agindo como os bem-aventurados, que são difamados, que são caluniados, ou estamos agindo como perseguidores? Devemos tomar cuidado. Assim, quando nós olhamos para Mateus capítulo 7, verso 1 a 2, é dito o seguinte, uma passagem bem conhecida e muitas vezes mal interpretada. Mateus capítulo 7, verso 1 a 2 é dito, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. A medida que usamos para avaliar os outros será a mesma que Deus usará para nos avaliar no último dia. Ao falarmos mal de alguém, estamos apenas nos expondo à crítica dos outros, mas também nos colocando sob julgamento divino. Jesus nos lembra que no fim será a nossa própria palavra contra nós mesmos. Então, devemos lembrar que teremos as nossas palavras contra nós e teremos também a palavra do Senhor, porque é dito no Evangelho de João que não é o Senhor não veio a este mundo para julgar, mas sim o que nos julgará são as palavras que foram ditas por ele, pois ele disse seguindo a vontade do Pai. Então, devemos pensar, será que nós não estamos aumentando muito a régua? Pois nós vamos ter as nossas próprias palavras e vamos ter as Escrituras para nos julgar. Quando nós agimos de forma que julgamos os outros de forma hipócrita, nós estamos apenas aumentando a régua do nosso julgamento. Mais do que eu acredito que já seja bem alto. Então, não é algo aconselhável. Diante disso, um exemplo prático disso. Todos nós lembramos do ato de Davi, de adultério, contra ali Deus, pegando ali no caso, usando a mulher de Urias. E é muito interessante quando nós olhamos para 2 Samuel. 2 Samuel, irmãos, vamos abrir. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos pegar um exemplo prático sobre essa questão de julgamento. De como nós julgamos os outros e nós vamos ser medidos pela mesma forma que nós julgamos os nossos próximos. 2 Samuel, capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao 5. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. E aí, olha que interessante. Aqui, Natã está falando, de certa forma, por meio de parábola, sobre Davi, sobre o ato de adultério dele. E olha o julgamento que Davi traz. Então, verso 5, então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Mais à frente, nós sabemos que Natã aponta que este ato foi realizado por Davi. Assim, quando nós olhamos Natã contando aqui esta história, nós devemos imaginar o Senhor nosso Deus
apontando para a forma que nós julgávamos os nossos próximos. E assim, julgando nós através da forma que nós julgamos os nossos próximos. Assim como foi feito com Davi, também vai ser feito por Deus para com cada um de nós. Agora, irmãos, quero partir para a última passagem que nós vamos focar, que é Tiago. Tiago capítulo 4, irmãos. Vamos abrir em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Já estamos partindo para o final. Quero fazer algumas reflexões ainda em cima de Tiago capítulo 4, para nós termos um acréscimo do que foi dito em Provérbios. Vamos ler o verso 10 e 11. 10 e 11 não, na realidade, vamos pegar do verso 11, 10, 11 e 12. É dito o seguinte: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Esse trecho revela que ao falarmos mal de alguém, não estamos apenas pecando contra a pessoa, mas contra a lei de Deus. Ao nos colocarmos no papel de juiz, estamos desobedecendo o próprio Deus, o único que tem autoridade de julgar e condenar. A prática de difamação é uma forma de orgulho, pois ao falar dos outros, o indivíduo se coloca acima de Deus ou na posição de Deus, assumindo um papel que não pertence a ele. Então não cabe ao homem determinar o destino do outro, nem usurpar a autoridade divina. Tiago aqui admoesta no verso 12, quem é você para julgar o próximo? O verdadeiro servo de Deus reconhece a sua própria fragilidade e entende que não é digno de julgar o próximo, pois todos estamos sujeitos à mesma misericórdia divina. A única forma de resistir ao impulso de difamar é através da humildade diante de Deus. Tiago instrui, no verso 10, humilhem-se diante do Senhor. E é essa humildade que é o antídoto para o pecado da difamação. Quando nos humilhamos, reconhecemos que não somos melhores do que os outros. E isso nos impede de trazer um julgamento hipócrita. A chave de evitar a fofoca e a difamação é adotar uma postura de humildade. Como é dito em Filipenses capítulo 2, verso 3, devemos colocar os nossos irmãos acima de nós próprios. Quando vivemos segundo esse princípio, a nossa língua reflete o caráter de Deus. Também, continuando, um dos argumentos que é utilizado não é fofoca, é só a verdade. Quando a pessoa está falando de outro, não, eu estou falando a verdade, então tá tudo bem. A questão da difamação, ela vai além da mentira, ou da distorção da verdade. É um pecado contra Deus mesmo quando se diz a verdade. Isso nos alerta que, mesmo que as palavras que usamos sejam verdadeiras, o ato de falar mal da outra pessoa ainda é um pecado. Quando Tiago aqui fala, no verso 11, ele fala, irmãos, não falem mal um dos outros. Ele fala sobre mentira? Ele não fala sobre mentira, ele fala, não falem mal. O ato de erro também se encontra em falar mal. A Escritura, ela não faz a distinção entre a verdade ou a mentira no contexto de falar mal. O pecado está na atitude da destruição que a fala gera. Não importa se o que é dito é verdadeiro ou não. Aí nós entramos, por exemplo, em Mateus capítulo 18, onde é dito que se um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e todos? Não. Entre ti e ele só. E se ele te ouvir,
ganhaste a teu irmão. Isso é importante. Nós estamos indo com o propósito de misericórdia, de ganhar o irmão para Cristo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que vá pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Toda palavra se estabeleça. A pessoa não ouviu, você foi conversar com ela, não ouviu. Aí você leva para todo mundo? Não. Ainda você vai com testemunhas àquela pessoa. Aí se essa pessoa não atender, e se ele não os atender, dize-os à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Olha a progressão. A pessoa não tem que sair falando para todo mundo, vai direto ao teu irmão. Há só o procedimento do cristão para corrigir o erro do outro é privado, com a mínima divulgação possível, visando sempre a restauração do relacionamento, não a destruição. Isso elimina justamente a prática de difamação, mesmo que essa difamação seja baseada em fatos. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 25, o verso 9 e 10, é dito o seguinte: procura resolver a sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. A Escritura nos ensina que, ao falarmos mal de alguém, não apenas prejudicamos a reputação do outro, mas também comprometemos a nossa própria reputação. O objetivo do cristão é proteger a honra do próximo e não difamá-lo. Portanto, a fofoca, mesmo quando baseada na verdade, é um pecado grave contra Deus e contra a lei divina. Deus nos chama a tratar as falhas dos outros com responsabilidade, sempre com o intuito de restaurar e não destruir. O procedimento que ele oferece para tratar do outro é gradual e restrito, sempre visando a reconciliação e nunca a destruição alheia. Nós temos, claro, algumas observações sobre isso. Quando, por exemplo, Paulo vai tratar lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20, e ele está falando ali, no verso 19, nós vemos que ele está falando sobre os presbíteros, ele fala para levar a toda a igreja, a público, porque aquela pessoa, ela tem um papel de liderança. E assim, isso deve ser levado a público. Eu acredito que isso seja algo específico para presbíteros, porque o presbítero, ou o pastor, ele tem um papel público diante da igreja. E assim, isso deve ser levado a público para que os demais temam. Mas ainda assim, também, nós devemos tomar muito cuidado com as nossas falas, o como nós tratamos. Por fim, irmãos, nós não devemos tomar posse do que não é nosso. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 14, verso 4, é dito: quem és tu que julga o servo alheio? Para o teu próprio Senhor está em pé, ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. A Escritura nos ensina de forma clara que os cristãos não são donos dos outros. Ao escrever para Romanos, Paulo lembra que cada um de nós é servo de Deus e não de outros homens. Mas a maneira que falamos sobre os outros, portanto, deve ser temperada pela compreensão de que todos pertencem a Deus e não a nós. Quando nós tratamos sobre algo que é nosso, nós muitas vezes temos um desleixo. Mas quando tratamos de coisas que são de outras pessoas, se eu pego um carro emprestado de algum irmão, eu vou tomar cuidado para não arranhar a lataria, para não causar algum dano, porque aquilo não é meu. Quando nós tratamos de outras pessoas, nós devemos tomar cuidado também, porque estas outras pessoas não são nossas servas, mas são servas de Deus. E assim, devemos tomar cuidado para não arranhar a reputação, a boa fama de outras pessoas. Agora, por último, eu quero citar o exemplo de José.
Mateus capítulo 1, verso 19, quando fala sobre José, ele fala: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Nós sabemos que Maria engravidou pelo Espírito Santo. E quando José vê este ato, vê Maria grávida ali, ele deve ter imaginado: essa mulher me traiu. Porque imaginar que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, de primeira, era impossível. Diante disso, é muito importante nós analisarmos o ato de José. Ele saiu falando para todos? Não, ele agiu com misericórdia. Secretamente. Ele agiu de forma secreta, ele resolveu deixá-la secretamente. E é muito interessante porque as pessoas sabiam que José estava noivo de Maria. Então as pessoas olhariam para José e falar: olha, este homem deixou essa mulher grávida e abandonou ela grávida. Ele estava colocando a própria reputação em jogo. E isso nos ensina muito, porque nós devemos agir como José. Nós devemos agir como Jesus. Quantas vezes Jesus se calou, mesmo diante de muitas vezes difamações. Jesus carregou os nossos pecados calado. Então, isso nos ensina muito. Devemos agir com tamanha misericórdia. Não devemos colocar a nossa reputação acima dos outros. Se for para nós termos a nossa reputação afetada, que seja, devemos colocar os nossos irmãos acima de nós próprios. Pois é isso que ensina Filipenses. É assim que nós devemos agir na prática. Então, Tiago, quando fala sobre a língua no capítulo 3, para finalizar, ele fala: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Devemos examinar: a nossa boca está sendo motivo de bênção ou de maldição? Estamos utilizando para abençoar outras pessoas ou para amaldiçoar outras pessoas? Porque a fofoca, ela traz somente e exclusivamente maldição. A única notícia que nós devemos levar é o Evangelho, que ele é a boa notícia que deve encher as nossas bocas. Que possamos levar os ensinamentos que nós encontramos nas Escrituras para a nossa vida de forma prática, sempre trazendo bênção às outras pessoas e não maldição. Que Deus nos abençoe, irmãos.